Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora, a partir de hoje, as nossas últimas aulas, a gente já viu os clássicos, né, da sociologia, o Durkheim, Weber e Marx. Depois a gente viu um pouco de cultura, né, entrando no lado mais da antropologia. A partir de hoje, a gente vai começar a se aventurar na área da política, da ciência política. Altas tretas? Ainda não, peraí. Vai chegar. Mas então a gente vai começar um pouco sobre o. Tá não pra me ouvir? Tá, tu travou aí no finzinho. Tá. Então, a partir de hoje é disso que a gente vai começar a conversar. Chegou a hora. A gente jura, tá, nós vamos entrar no modo de política. A gente precisa começar com o pessoal que começou a pensar, temos muitas pessoas aqui, como vamos nos organizar? Não é mesmo? Tem que ser uma coisa velha, sim, vamos falar de estátuas, ok? Aquelas pessoas tão antigas que tu pesquisa o nome delas, aparece o nome de uma estátua, porque ninguém viu uma foto dessa pessoa, de tão velha que ela é, tá? Então, a gente vai chegar nas tretas, nessa época tinha muitas tretas, não se enganem, as estátuas tretam. Como que se conjuga o verbo tretar? Não sei. Tem aula de português daqui a pouco. Mas tretam, isso, ó. Eu acho que eu vou desligar minha câmera para ver se melhora um pouco. Tá. Tá dando pra mim. Tá travando um pouco, né? Tá. Eu estou bem, mas se eu começar a travar, vocês me avisem que aí eu me desligo também. De resto, eu vou ficar fazendo mímicas. Porque eu não posso me conter. Sou aquele tipo de gente que fala com as mãos. Então, sinto muito. Eu também falo com a mão com as mãos pra tu. Quando eu desligo a câmera, eu falando, mexendo as mãos e ninguém tá vendo. Ai, nossa, eu fico muito, muito triste. Não, é uma reunião só com áudio e tu tá lá, é aqui, é pra cima. E fica essas coisas assim, mas ninguém tá vendo. É triste. Aí você faz um ok. Tá dando pra me ouvir, faz um ok, mas a câmera tá desligada. É uma tristeza. Mas vambora. Fala aí pra ver se parou de travar. Vocês estão me vendo? Tá dando pra te ouvir. Acho que tá dando pra te ouvir. Pra mim também tá um pouco, mas acho que dá pra. Tá melhorar bom. agora. Aí Tá, deixa eu tirar a minha e aí vamos ver se tu continua travando. Fala aí alguma coisa. Testando. Estão me ouvindo? Ah, melhorou. Você vai ficar sem a câmera então? Vou ficar fazendo. Infelizmente hoje não tem slide, a gente não fez slides pra aula de hoje. Quando tem slides, pelo menos não ter as câmeras facilita nesse sentido, né? Tu tem alguma coisa pra olhar. A gente sabe o quanto é ruim ficar uma aula sem olhar pra nada. A gente Mas vamos fazer nós somos hoje. alunos também, não se engane, nós somos alunos também. Sim, mas vamos fazer hoje um exercício de imaginação. Não, faz assim, enquanto tu fala, a gente deixa sem câmera. Quando eu for falar, eu ligo a câmera, tranquilo? Tá? Só pra não pesar a tua conexão. Porque é assim que se vive em sociedade, amores. Tá me ouvindo? Aham. Tá, apareceu um conectando aqui, eu achei que eu tinha caído. Tá, então, a gente vai começar, que nem o Lucas falou, de slide dos antigamente. Então a gente vai começar falando de um cara, vocês devem ter ouvido falar dele já nas aulas de filosofia, que é o Platão. Já ouviram falar, né? Professor, talvez algumas das coisas que a gente tenha falado aqui hoje, talvez tudo, talvez uma parte, talvez nada, mas provavelmente vocês já ouviram falar alguma coisa disso nas aulas de filosofia, porque é um período que
é uma temática que aproxima muito, né? Porque nessa época não existia a ciência política que nem a gente tem de hoje. Não existia o cientista político que só pensava nisso. Existiam os filósofos que pensavam em uma série de coisas, entre elas a política, né? A forma de se relacionar. E, assim, no caso, quando a gente fala assim de política nesse sentido, a gente está falando de da relação entre as pessoas, né? Da forma de organizar, da forma de se relacionar, da forma de organização daquela cidade, daquela região, né? É nesse sentido que a gente fala de política. Já ouviram o Platão? Conhecem? O que vocês sabem sobre Platão? O que o professor de filosofia já falou sobre Platão? Oi, gente. Oi, olá. Alô, alô, graças a Deus. Vocês estão vivos? Vocês só dão boa noite? Conhecer o Platão? Tipo, sim, não. Pode sim ou não, por favor. Conheço, não conheço, nunca vi. Mandar merda também pode. É uma resposta possível, tá? Só tipo, me mande a merda, mas não me deixe no vácuo. Algo do tipo. Nossa senhora. Sim, eu tava pensando hoje. A quarentena me faz tão mal, que hoje eu tava lendo Platão e eu comecei a rir sozinho. Porque eu me dei conta de que era um Platão, de tipo, um prato grande. Tá lendo muito Turma da Mônica. Nossa, faz décadas que eu não vi, faz 84 anos. A alegoria da caverna, sim. Isso é interessante. Então explica pra gente um pouco sobre isso, Yasmin. Não vou te fazer falar isso. Não vou chegar nisso, calma, não te assusta. Não pode. Oi, Yasmin, liga a câmera, o áudio. Explica. Não, nós estamos brincando. Vocês conhecem a gente. Isso. Isso, discípulo de Sócrates, que tinha o mito da caverna, né? Que nem Yasmin falou. Exatamente, então vocês sabem de que a gente está falando. E aí, estão bem? Maravilha. Mas aí, tipo, o que o Platão disse sobre política, alguém chuta alguma coisa ou nada? Platão, vocês sabem que ele era grego, né? Ele era discípulo de Sócrates, tal, estava lá vivendo na Grécia Antiga. Então a gente vai falar assim, tipos de governo. O que a gente acha quando a gente pensa nessa época em tipo de governo ideal? O que a gente poderia conversar? O que a gente imaginaria que viria disso? Olha aí, ele sabe que os filósofos deveriam conduzir a política. Muito bem. Mas por quê? Solta o spoiler, Bia. Vai lá. A Luísa chegou enquanto a Bia solta um spoiler. Aí eu tô por aqui. O pessoal tá colocando, não esqueçam de colocar ali nas notas compartilhadas o nomezinho de vocês, o curso. Olha aí, que beleza. Eu já tô pedindo vários favores já. Franciele entrou que não tinha entrado antes. A Gabriela, não sei se eu me lembro. Dona Elizabeth é mãe da Samara. Samara é outra professora. E a Beyoncé é a irmã dela. Só pra vocês ficarem ligados. Então Platão tá falando ali, que nem a Bia colocou aí pra gente ver, pra gente visualizar. Ele tá falando de democracia, aristocracia, monarquia, e tem uma relação ali com anarquia, oligarquia e tirania. Agora disso aí, qual que a gente pode pensar assim, dentro de tudo isso que vocês já falaram, já sabe sobre o Platão, que tipo de governo desse aí a gente poderia imaginar que ele pensaria como sendo ideal? Pensando assim, a democracia é o governo de muitos, né? O governo
muita gente contribuindo na tomada de decisão. A aristocracia são poucas pessoas, é um governo de um grupo reduzido de pessoas. E a monarquia é um só. Então, qual seria a melhor forma na ideia de Platão? Dessas três que eu falei. Por que aristocracia? Tá participativo hoje, tô gostando da aula. Um grupo de filósofos. Mas não podia ser todo mundo filósofo, então? E todo mundo tomar decisão? Vamos ver o que a Yasmin está dizendo aí. Assim, ó. O Platão, ele defendia que, assim, seria papel do governo, né, da comunidade como um todo. Isso, eles eram divididos em classes, com filósofos, os militares e os artesãos, né? E é exatamente isso, que todo mundo tinha que ter direito à educação. Só que, à medida que tu vai avançando na educação, alguns vão ficando para trás. Alguns vão, o que tu pode chegar até aqui. Né? Os mais sábios vão evoluindo, vão avançando para os próximos estágios até se tornarem filósofos. Então, de fato, não é uma coisa que todo mundo possa chegar a ser, porque é um estudo mais aprofundado, né? Que nem todo mundo consegue alcançar esse tipo de estudo. Então, ele acredita que quanto mais a gente vai chegando, quanto mais tempo vai estudando, quanto mais vai avançando, a pessoa vai se tornando mais capaz de estudar a filosofia e ser um sábio, e a partir daí fazer parte da tomada de decisões públicas, né? E aí não adianta a gente ter um governo em que todo mundo decide, sendo que um grupo reduzido que tem qual é o melhor caminho para tomar. Né? Então, de fato, o Platão, ele defendia que as melhores formas de governo era a aristocracia ou monarquia. Monarquia também podia ser só um rei filósofo. Também atende nessa perspectiva, né? De ser uma pessoa sábia, um grande sábio, que seja capaz de coordenar, governar a população. Então, nesse sentido, para ele, para explicar, então, por que eu estou falando de 3 tipos, e aqui na imagem está vendo 6 tipos, né? Porque ele fala que existem os tipos puros e os tipos degenerados. Então, uma monarquia pode se degenerar numa tirania. É o tipo impuro. A aristocracia pode se degenerar numa oligarquia. E a aristocracia seria o governo de poucos, dos melhores e tal. E a oligarquia já é uma coisa voltada pelo poder e pelo dinheiro. E a democracia pode se degenerar numa anarquia, numa total falta de regulamentos. Anarquia no sentido não os anarquistas, depois isso aí já é papo para outra história, né? Mas uma anarquia no sentido de um ambiente sem nenhum tipo de regramento.
Então ele pensa assim, dos 3 tipos puros, o pior de todos é a democracia. Para Platão, que é inaceitável a democracia. Os outros 2 estão bons, a aristocracia ou a monarquia, sendo governado pelo um sábio que busque o melhor de todos, tá valendo. Só que, além disso, ele tem uma que chama teoria dos ciclos das formas de governo. Ele diz que essas formas de governo, elas são criadas, se desenvolvem e acabam morrendo. Porque dentro delas já tem os vícios que vão derrubar ela. Então, dessa própria forma de governo, já tem aquilo que vai se tornar dela um vício que vai levar ao seu fim. Né? E isso vira um ciclo. Por exemplo, uma aristocracia, né, que seria o governo de poucos sábios e tal, pode acabar se tornando, fortalecendo o privilégio de algumas pessoas e acabar sendo gerada pela riqueza. E aí se torna uma oligarquia, né, que não é o governo de poucos, é o governo dos ricos. Né? Então a valorização da riqueza como princípio acaba degenerando essa forma de governo e acaba, por essa valorização da riqueza, os cidadãos mais pobres, das camadas inferiores, vão se revoltar. E aí vão buscar uma outra forma, vão se rebelar. Então, a partir disso que surge o espaço para uma democracia. Então, a forma como a oligarquia se organiza pode gerar, dentro dela mesma, vai morrer e vai nascer uma democracia. E também na democracia, que é em sendo o governo da liberdade, né, do povo, pensando no melhor de todos, pode acabar que, para Platão, no entendimento de Platão, democracia não é o governo de todos, é o governo dos povos. Então, gera-se uma liberdade muito grande, que era oprimida lá na oligarquia, o que acaba evoluindo para uma desordem que resulta na anarquia. Então, dentro da própria democracia, da própria democracia surge a anarquia. E da anarquia é que surge também a necessidade de um governo central mais forte, que daí resulta na tirania. Que essa, para ele, é o pior tipo de governo. A tirania é o pior de todos. Mas dentre os tipos puros, a democracia. Né, que a tirania já é o princípio do medo, né, o governo pelo medo. Né, uma única pessoa governa, mas não por ser um sábio, uma pessoa que quer o bem de todos. É um tirano que quer impor sua vontade e impor medo aos outros. Então, fora a aristocracia e a monarquia, os outros todos estão fadadas a esse ciclo. Né, onde um gera o próximo. Dentro de um já tem o que vai causar o seu fim e o que vai iniciar o próximo. Enquanto a monarquia e a aristocracia, sim, seriam o tipo de governo ideal para poder prosperar melhor aquela região, aquela cidade, ou seja, como for. Deu para entender, gente? Falem comigo. Samara é a Samara mesmo? Professora Samara? É, essa mesmo. Ou é outra Samara? Ah, tá. Essa mesmo. Há poucas Samaras. Bom,
Só para complementar um pouquinho, enquanto vocês conversam alguma coisa com a gente, nunca se esqueçam, tá? Que, tipo, o conteúdo que a gente está tentando passar aqui é uma introdução, tá? Desse módulo que a gente vai tentar entender como é que as pessoas ao longo dos anos se organizam e como que surgiu uma ciência da política, tá? Porque do mesmo jeito que a gente fez na sociologia, tipo, existe muita gente aqui, vamos tentar analisar um padrão e vamos fazer uma ciência do social. Tá? Aí vem a antropologia e vamos tentar entender os atos das pessoas nessa construção dessa coisa doida que é chamada cultura. Tá? E aí a gente entra nesse outro pilar das ciências sociais, tá? Que é como organizar toda essa gente em algo que faça certo sentido. Aí os malucos vai lá, se senta numa pedra, deixa eu aparecer minha cara porque não é possível, não dá. Tira esse estátua daí, guria. Tira esse estátua daí. Eu não sou mais bonito que esse senhor. Sou tão branco quanto. Sinto muitíssimo. Tá? Sinto muitíssimo. Mas a ideia é basicamente essa. Ele vai lá, se senta, né? Já é uma pedra mesmo. E começa a pensar, tipo, como é que nós vamos organizar essa gurizada? Existem tipos, tá? Esses tipos de maneiras de organizar as pessoas se organizarem. O Platão, exatamente isso que o Pedro estava dizendo, ele era discípulo do Sócrates e discípulo do Platão era o Aristóteles, tá? E aí ficava essa escadinha linda e maravilhosa. Então, uns vão ensinando para os outros. O que o Platão quer dizer com toda a sua filosofia sobre a política? É bem esse ciclo, tá? Porque existem formas das pessoas se organizarem. Vai ter a monarquia e a tirania. Ou seja, a monarquia é o governo de um que, se ele for o senhor filósofo, vai dar certo de boa, mas ele tem um grande perigo de virar uma tirania a partir do momento que ele comece a governar para si. Tá? Aí não vai ser uma pessoa só. Platão, uma outra forma de enxergar a aristocracia é que ele falava da timocracia. Tá? Dependendo de alguns estudiosos, no caso do Platão, tu vai conseguir tirar outras coisas com palavras diferentes do que ele estava querendo dizer. Tem todas as traduções, essas coisas. Do mesmo jeito que a física, na hora que vai passar a gravidade, isso é um exemplo que eu acho muito maravilhoso de dar. A gravidade, quando a gente vai calcular na física, tá? No ensino médio, a gente vai lá e arredonda lá para 10, né? A força-peso da gravidade é 10. Não, quando você chega na universidade, você descobre que ela é 9,6. Não terminei física, não perguntem para mim, perguntem para o professor de física. Mas ela não é 10, tá? Então, o que a gente faz? Para a gente dar essa ideia do que é a coisa, a gente dá uma simplificada. Então, talvez algum ache uma coisa, outro ache outra, mas o que é a ideia central que a gente precisa passar aqui? A timocracia é um tipo de governo aonde são os militares. Aí o militar vai lá, naquelas incursões, parará, volta, cheio de ouro. Aí vai de novo, cheio de ouro. Vai de novo, cheio de ouro. Ele enriquece.
Aí aquela forma de governo não é mais de pobres militares que são militares. Agora eles já são ricos. Então, essa forma degenera. Porque agora eles têm dinheiro e eles governam para eles. Ou seja, por isso que ele está dizendo nessa ideia do ciclo, de tipo, dentro da própria forma de governo, ou seja, são militares que saem em incursões e trazem ouro de volta. Então, basicamente, se você vai enfiar militares na época da Grécia, volta para trás, nós não estamos falando nada de agora, tá? Você sabe que em algum momento eles vão enriquecer, em algum momento eles vão parar de governar para todos e vão governar para si mesmos. A mesma coisa. Olha, se liga na parada que, por mais que um monarca seja um filósofo, aí os filósofos são difíceis de corromper. Na verdade, o que ele dizia é que os filósofos não se corrompem, né? São os únicos que não se corrompem. Ele está dizendo, não sou eu, na época todo mundo era filósofo. Beleza. Existe essa possibilidade de acontecer uma tirania. Da mesma maneira que se tu tem o povo governando para todos, em algum momento eles vão começar a quererem liberdades demais, diminuir essas leis, tá? Vai ter desordem e caos. O Platão está dizendo, não sou eu, que esse governo de muitos vai se tornar degenerado também. E aí vai ter que vir quem? Vai ter que vir um monarca para segurar. E essa ideia do ciclo é exatamente isso. Vem um, faz merda. Vem outro, arruma, faz merda. Vem outro, arruma, faz merda. E aí volta o ciclo. E assim a gente vai indo. Aí pena, né? Acabou a Grécia, né? Aquela história que você sabe. E aí vem o Aristóteles. Mais alguma questão sobre o Platão? Esqueci da parte mais importante. Quem é o povo, amores? E eu vou precisar de uma resposta. Responde para mim. Fico tão triste quando não responde para mim. Quem é o povo dentro dessa ideia de Grécia, na época do Platão, ali quem foi que disse? A Yasmin, que eles eram divididos em classes, filósofos, militares e membros da classe econômica. Tá? Quem é que era, por exemplo, quem participa da vida política é quem nesta época? Porque aí a gente fala assim, o povo faz isso, o povo faz aqui. Quem é o povo, em primeiro lugar? A cidadania, né, naquela o que significava ser cidadão nessa época, né? Quem era o cidadão? Tem uma música disso, né? Sou eu. Não é essa a resposta. Homens acima de 21 anos que não sejam escravos. No caso por exemplo, de Atenas, eram homens atenienses, não pode ser escravo e não pode ser estrangeiro. E, tipo, tu tá de outra cidade, na Grécia, tu já é estrangeiro. Tipo, um homem de Esparta em Atenas já é estrangeiro. Mesmo sendo uma outra cidade da Grécia. Então, é tipo, de boa, quando aí você pensa assim, mas por que então que um tipo de governo onde o povo... Não, mas para aí, quem é o povo? Mulher não é povo, não é cidadão. Estrangeiro não é cidadão. Escravo não é cidadão. Que povo bobo é esse? Isso tem que ficar muito certinho para a hora que a gente for fazer essa construção de como que as pessoas se organizavam. Muito bonito, povo. Com a nossa ideia de hoje, a gente pensa, qualquer um. Mas não. Estamos certos sobre Platão, podemos passar, podemos seguir a nossa vida. Vamos adiante. Vamos adiante, vamos falar do senhor Aristóteles. Anotações.
Ninguém é obrigado com esse monte de tipo de governo. O que vai mudar, então, do nosso querido Platãozinho para o Aristóteles? O Aristóteles vai ser muito mais, enquanto discípulo do Platão, tá? Outro filósofo, mas ele vai trazer para a gente uma diferença de que ele vai deixar muito mais claro, tá, as diferenças dos tipos de governo em relação à categorização deles mesmos. Ele vai falar que a tirania é a degeneração da monarquia, que a oligarquia é a degeneração da aristocracia e de que a democracia é a degeneração da república. Tá? Eles deixam muito bem claro que essa ideia do povo, tá, de um grande número de pessoas, tá, os homens acima de 21 anos e que seja da mesma cidade, porque o povo, o homem é corrompível e aquela história de que o filósofo não é. Eu tenho sérios problemas com isso. Mas é ele que está dizendo, não sou eu. Por quê? Porque o poder... O que é o poder? Em primeiro lugar. Poder é... Já diria Weber. Desculpa, Bia. Bia vai me cortar agora, nesse momento. Nós vamos voltar nisso depois. Poder é a capacidade de fazer o que você quer. Tá? O poder naquela ideia da monarquia e da tirania é de um só. O poder na aristocracia e na oligarquia é de poucos. E o poder na democracia e na república é de muitos. O que vai diferenciar aqui, muito parecido com o que é no Platão, é se esse poder é usado para governar para todos ou para si mesmos. Ele chega nessa ideia, tá, nessa conclusão, de que mas a gente também precisa abrir um parêntese aqui, tudo a gente abre parênteses. Eu sei que isso são aspas, tá? Me deixa, são parênteses. Vou fazer parênteses aqui. Vamos abrir um parêntese. Essa ideia do todos, tá? Porque lá o que era considerado uma polis, o que era considerado um grupo que aí, tipo, vamos governar aqui, isso é um governo. Tá? Tipo, era a cidade. Governar uma cidade aonde tu precisa dar o todos só para os homens acima de 21 é uma barbada. Enche um campo, assim, aí se senta todo mundo fazer uma assembleia dentro desse cenário, é uma barbada. Mas aí agora, quando se vai se trazer essa ideia, por exemplo, hoje, países enormes, Brasil, continental, gigantesco, diversas culturas dentro de um país só, isso fica um pouco meio complicado, a gente não consegue talvez mensurar, mas tentar entrar na cabeça da pessoa, da onde ele estava falando naquela época, é um pouco diferente, porque junta num campo, cada um se senta numa parte da grama, mentira, eles tinham aqueles mármores para se sentar. Na verdade, não é isso, não. Vamos dizer que tá todo mundo num campo. Não deem bola para minhas bobagens. É fácil fazer uma assembleia e talvez governar para todos, mas sempre há degeneração nesse tipo de governo, aonde as pessoas param de governar para todos, e ficam governando só para si. A partir disso, na história da política, a gente vai começar a ver algumas questões, a gente pode começar a ver algumas questões sobre quem deveria ser político, quem não deveria,
dentro da ideia desse primeiro pessoal, os filósofos. Tá? Hoje em dia, o negócio fica meio complicado, estou me sentindo meio sozinho sem o Pedro. Onde está o Pedro? Só um acréscimo nisso aí que o Lucas falou. Que, assim, aquilo que eu expliquei do Platão, que a gente explicou do Platão, de o ideal é o filósofo sábio, então tem que ser uma monarquia ou uma aristocracia. Os outros já são piores, assim, formas de governos piores. No caso dessa divisão para Aristóteles, ele não separa assim. Aristóteles já vê assim, seja qual for a forma, se for um governo para todos, tá show. Pensando no bem geral, tá valendo, não importa qual é o governo. Qual é o tipo, como é que é a organização desse governo, se é um, se é dois, se é três, se é todo mundo. Não pode governar pelo bem próprio. Se for pelo bem de todos, pode fazer o que for. Ele não tem um tipo de governo preferencial, assim, né? E já diferente do Platão. Platão tem esse aspecto, assim, que como ideal é aqueles sábios, estudiosos, filósofos, então tem que ser poucos, porque são poucos que são filósofos. Porque, assim, o Platão e Aristóteles, isso o professor de filosofia deve ter falado para vocês, já deve ter comentado com vocês, mas eles se diferenciam numa análise mais... Platão é mais idealista, né, que tem essa questão do mundo das ideias, do mito da caverna, que o que sai da caverna é que está vendo o mundo real e tal, tem todo esse aspecto mais idealista, enquanto Aristóteles é mais materialista, né? Então já olha para as coisas mais no sentido terreno, assim mesmo, né? Das coisas como elas são nas relações, no dia a dia, no cotidiano, menos idealista, pensar menos no campo das ideias e pensar mais no que eu estou vendo aqui na prática, do que está acontecendo aqui, assim. Né? E depois todas as linhas de pensamento filosófico surgem, acabam se alinhando mais para uma ou mais para outra dessas duas. Então eles têm, por isso que Platão já tem assim, essa é a melhor forma, porque já está partindo por esse campo mais idealista, enquanto Aristóteles não, tipo, aqui eu estou vendo, se for, o que for melhor tá valendo. Se não for bom, não quero. Se está pensando bem próprio, eu não quero, mas está valendo pensando em todo mundo, seja como for, tá show. Não é bem isso. E é uma ideia de começar a pensar na organização das pessoas, porque, por exemplo, isso envolve uma grande quantidade de poder, e isso é uma coisa que a gente vai ver em todas as ideias, por exemplo, principalmente dentro da sociologia também já foi assim. A gente viu Durkheim, e Durkheim ele é mais num sentido como as coisas deveriam ser, né? Não, que aí tem essa diferença. Olha, eu acho que as coisas têm que ser assim. E aí o outro diz assim, não, mas as coisas, vou olhar para as coisas como elas são e não dizer como que elas deveriam ser, né? Aí vai ter essa diferença ao longo desses pensamentos de como ver e fazer Durkheim dizia como as coisas deveriam ser. O Weber já era mais, né, prático como são. Vamos ver como é que aí deu. E Marx pensava assim, isso é assim, mas deveria ser assim. Ele faz os dois exercícios nele. Eu tô vendo que o mundo é assim, mas o mundo deveria ser assim, ia ser melhor se fosse assim. Porque ele chega a uma conclusão de que, tipo, só dizer como é que as coisas são não resolve nada. Faz o que com isso? A gente faz o que com isso? Né? Não adianta, isso é inclusive uma frase comum dele, não adianta simplesmente demonstrar como é terrível o sistema capitalista. A gente precisa mostrar como as coisas, como fazer. E, assim, a gente volta muito, a gente vai na próxima aula também ainda avançar uns bons anos no tempo, mas a gente vai continuar bem longe no passado. Porque, assim, a filosofia, a política, apesar de ser constituído como uma ciência mais recentemente, assim como a filosofia, assim como a sociologia, a antropologia e tal,
a política ela sempre foi objeto de estudo dos filósofos. Então, quando a gente fala muito em filosofia política, né, então a gente estava voltando para pessoas que, na época, não eram chamados de cientistas políticos, mas eles estavam fazendo o que hoje a gente chama de ciência política. Né? Então, tanto Platão quanto Aristóteles, quanto muitos outros ali naquela época também, mas agora a gente vai dar um pulo, na próxima aula a gente vai lá para Maquiavel, também já é um avanço no tempo, mas ainda assim não era, né, ele é conhecido como filósofo, o Hobbes, são todos os próximos autores que a gente vai ver até chegar de fato no que diz, isso aqui se declara cientista político, levou um tempo, né? Diferente lá que quando a gente foi estudar a sociologia, a gente já viu o Durkheim, que é o primeiro que a gente viu, já se dizia filósofo, já foi professor de sociologia. Né? Então, apesar de ser uma ciência recente, o objeto de estudo dela é antigo, muito antigo, né? Antiquíssimo. Então, por isso que a gente está voltando para assuntos, para pontos em comum com a filosofia, né? Por causa dessa proximidade nesses pontos. Então, não sei se vocês veem na filosofia também, se vocês veem Maquiavel, Hobbes, Locke, Rousseau. Isso tudo a gente vai passar nas próximas aulas, falar um pouco sobre isso também. Mas não num sentido filosófico do mesmo sentido da filosofia. O conteúdo vai ser diferente por quê? Porque a gente quer, precisa, deve pensar nessas ideias, dessas estátuas, tá? No sentido de como vamos nos organizar e como vamos fazer política. Porque essa ideia de o que um político deve fazer? Deve governar para si ou deve governar para os outros? A gente vai ver lá depois, bem depois, quando Weber vai falar em política, né? Que é o político por vocação ou o político por profissão, né? Numa ideia muito mais para frente, muito mais para nós, para analisar do tipo como deveria ser, como que a gente se organiza hoje. Vocês acham que a gente se organiza de uma maneira satisfatória? Não vou receber respostas. Eu já sabia, mas era a pergunta meio retórica. Era só pensar mesmo. Pode seguir. Mas aí, assim, não sei se você tem alguma dúvida, alguma coisa. A gente vai. Agora a gente vai vai entrar na seara da política e vai avançar bastante. A gente começou. É esse negócio, né? A sociologia a gente começou no final do século XIX e foi até o metade do século XX. Agora a gente começou lá antes de Cristo e vai terminar em 2016, sei lá, 2018, sei lá. Então, 2025. Avanço temporal que a gente vai. Como é? Eu não ouvi. Não, 2025. Nós vamos prever o que vai acontecer daqui a 5 anos. Mentira. Mal dá pra explicar. Não dá nem pra prever o que vai acontecer semana que vem. Do jeito que a política brasileira, mas nem quem tem doutorado, entendeu? Não tem TED. Quem estuda política brasileira não tem TED. Não, uma hora. Nossa. Pode ter raiva, mas não tem TED. A raiva tem bastante. Raiva, tenho certeza que tem raiva. Mas o que mas que você... Não, o que eu queria deixar era que, tipo, a gente não precisa que vocês saibam a data de que nasceu, morreu, teve filhos, se não teve filhos, o Aristóteles entende. O que a gente precisa que vocês entendam para a gente continuar conversando é isso. Os tipos de governo e, dentro dessa ideia deles, como que eles podem ser bons ou ruins, ou o que eles devem ou não fazer. Era isso. Desde que conversa para todo mundo, Giovana. Desde que pensasse no bem geral. Bem geral. É o bem geral que ele pensa. Se for pelo bem comum, então pode ser qualquer tipo de qualquer forma de governo. Não pode ser para o bem individual. Nem para uma parte só da população. Isso. Aí tu vai me perguntar assim, tá, mas o que é o bem em geral? Aí a gente entra na
nos próximos capítulos. A gente vai. É verdade. Eu tô lá em russo. Mas na próxima aula vai ser muito legal, gente. Sério. Eu preciso que vocês chamem até o cachorro, porque para a aula da semana que vem, porque é o meu favorito, Maquiavel. Quem é que sabe quem é o Maquiavel? A menina dos meus olhos é o Maquiavel. Não, é tiro porra de bomba aqui. Eles vão ficar uma semana pensando coisa de ti. Mas... Até eles entenderem que é Maquiavel, semana que vem. Porque às vezes a gente tem uma certa visão de Maquiavel que a gente vai conversar bem semana que vem sobre isso. É verdade. Vocês se liguem na divulgação da aula da semana que vem. Vai inclusive ter foto minha de coroa. É o princesa. Aqui o negócio é louco. Agora nós estamos entrando na política vamos dar tchau para poder dizer o que é. Aí eu vou dizer só para eles. Chamada nós. Eu sou velho, eu não sei o que é o Instagram. Vamos dar tchau, Pedro. Vamos dar tchau. Pedir pra essa garota. Tá, deixa eu ver se eu consigo entrar no vídeo pra dar um tchau visual aqui. Eu ia dizer oi, né? Mas no caso agora é tchau já. Então é isso, gente. Gostei da aula de hoje, foi participativo, a gente gosta assim quando vocês falam bastante. Se tiver uma dúvida, podem mandar pra gente, a gente responde, a gente vai fazer depois também exercícios sobre essas questões todas, então estamos aí para ajudar em tudo que precisar. Tá? Boa noite e aproveitem as próximas aulas. E não percam a aula da semana que vem, sério. Sim. Isso. Parece que eu sou o intérprete do Pedro. Enquanto ele fala, eu fico fazendo coisas que não são Libras, tá? Não são Libras. Eu podia, né? Podia, mas eu vou ter que estudar muito Libras. Não sei o suficiente. Eu sei dar oi. Oi. Eu só sei dar oi. Oi. Meu nome... agora fiquei nervoso, já não sei mais o que dizer. É que nem inglês. Tá. Boa noite. Muito obrigado para você que está nos acompanhando no YouTube ou na televisão, não sei até onde isso vai. Se estamos estudando para o Enem em Marte, eu só estou falando bobagens até a Beatriz poder desligar.